Fala amigos do canal, tô aqui de volta com outro vídeo e hoje a gente vai bater mais um papo sobre comando de válvulas. Vou tentar explicar de uma maneira simples as principais diferenças entre o comando para turbo, aspo e blower. Sabia que tem bastante diferença entre eles? Pois é, esse é o nosso bate-papo de hoje. Bora pro vídeo. Então, pessoal, quando você está escolhendo um comando de válvulas esportivo para o seu projeto, basicamente você está tentando otimizar o fluxo de entrada e saída de gases para alguma situação. Só que vai lembrar o seguinte, o fluxo, a dinâmica de gases do tipo de motores turbo, aspo ou blower, ProCharge é totalmente diferente. E aí que entram as diferenças no comando de válvula. Vamos lá. Qual a diferença no caso do turbo, então? O turbo, basicamente, esse problema de arrasto, né, o pistão ter que puxar, gerar um vácuo aqui no coletor para puxar ar para um cilindro, já não existe. Por quê? Porque aqui, dentro do coletor que está a válvula de emissão, tem uma pressão interna ali do turbo, empurrando pressão ali, tá fechado pela válvula. Quando a válvula abre, já tem pressão empurrando o ar para dentro, por mais que o pistão esteja parado. Então não precisa ter esse arrasto do pistão para baixo, essa descida do pistão para trazer ar para dentro. É a primeira característica do carro turbo. E outra característica é o seguinte, que o escape, diferentemente do aspro, que é só basicamente expelir os gases, né? No escape a gente tem um problema aqui de alta pressão, porque, para quem não sabe, o turbo trabalha com diferenças de pressão, a pressão do escape vezes pressão da admissão. Existe uma contrapressão aqui também tentando empurrar ar para dentro do motor, que é o que move a turbina. Esse ar que é expelido aqui é o que gera energia para a turbina gerar pressão positiva no coletor. Então, a gente tem pressão dos dois lados, tá? E aí que você tem que tomar um pouco de cuidado, porque depende muito da turbina, depende do seu escape, depende do seu coletor, depende do projeto do que o carro está sendo usado, entendeu? Para você casar o comando. E outra coisa, se houvesse, né, uma coisa, começa já as diferenças opostas, podemos dizer assim. Se houvesse esse overlap, vamos falar cruzamento, esse cruzamento de válvulas grande para um comando turbo, eu peguei um comando de aspirado e botei no turbo, vai funcionar? Vai funcionar. Só que, por que não fica bom? O primeiro motivo, o overlap alto do aspro vai desperdiçar o ar que é enviado da turbina, porque ele vai entrar. Quando a válvula de emissão abrir, ele vai entrar no cilindro, vai encontrar a válvula de escape aberta e vai empurrar o ar para fora e vai sair. Ou seja, ao invés de ele ter um aproveitamento desse ar e encher o cilindro, ele está sendo desperdiçado pelo escape. Tá? E dependendo da contrapressão ainda, que ele vai gerar aqui tudo, vai ser empurrado o ar frio aqui para dentro, ele vai esfriar o escapamento, vai esfriar o coletor. E esse calor do coletor que vai para a turbina é energia para a turbina. Ou seja, vai fazer a turbina perder energia. Então beleza, sabendo disso, já vimos o seguinte. A primeira característica que tem que ter para um carro, por um comando de turbo, diferente do aspirado, o overlap. O overlap para um carro turbo tem que ser o inverso do aspro, tem que ser bem menor. Por exemplo, se você pegar um comando 49G, que é o queridinho de todo mundo da Volkswagen, ele tem um cruzamento de 44 graus. É muita coisa para um turbo já. Fica bom? Funciona? Fica. Mas se você tivesse a oportunidade de pegar esse mesmo comando com, sei lá, 15 graus de duração, 20 graus de duração, o carro ia ficar muito mais forte sem você fazer absolutamente nada. Porque justo que você ia ter um preenchimento, uma eficiência massífica, como o pessoal gosta de falar, um preenchimento do cilindro melhor, porque menos ar seria expulso. Aí que entra aquele lance, pressão não é tudo, porque nas duas condições você vai ter um bar de pressão, por exemplo, eu trabalho com um bar, eu vou ter um bar com os dois comandos aqui, o fictício 49G sem graduação, sem overlap, e com 49G, mas o que efetivamente entrar e ficar no cilindro, o comando com menos cruzamento é maior.
ele vai desperdiçar esse menos ar. Entendeu? Então a primeira coisa, overlap baixo. E você deve estar se perguntando agora, pô, peraí, se o caso é para ter pouco overlap para não desperdiçar ar, então por que eu não posso tirar o overlap? Que aí já entra a faca de dois gumes, podemos dizer assim. Por quê? Porque você não pode fazer o cilindro entrar ar, fechar, sair ar, fechar e não ter nenhum um grauzinho aqui de overlap, porque primeiro que isso vai aquecer muito aqui a câmara de combustão, entendeu? Vai ter um aquecimento muito absurdo. E no turbo tudo já esquenta muito. Então isso pode fazer ter um aquecimento absurdo aqui da câmara, mais do que previsto, tá? Vai gerar uma pressão interna na câmara muito alta. Vai esquentar demasiadamente aqui, ó, a válvula de escape, porque não vai ter nenhum resfriamento, ela só vai cuspir fogo, cuspir os gases quentes oriundos da combustão o tempo todo e não vai ter nenhum ar fresco para refrescar ela. Então tem que ter algum cruzamento. O quanto, é o que eu te falei, depende da contrapressão do seu escape, da tua turbina, do teu coletor, da pressão da admissão do seu projeto. Tá? Mas tem que ter uma graduação de overlap para lavagem. O nome disso é lavagem do cilindro, que é justamente tentar expulsar ao máximo todos esses gases oriundos da combustão para que entre ar novo e ter uma combustão boa no próximo ciclo. Entendeu? Beleza. Então tem que ter um overlap baixo. Vou deixar aqui baixo, mas tem que ter um overlap para lavagem dos cilindros. Consequentemente, você vai ter um lobe center alto. Tá? O lobe center alto é a distância entre a admissão e o escape do mesmo cilindro, maior do que um comando para aspa. Por quê? A gente já viu, né, que o lobe center ele traz para frente já o pico de torque do motor, né? E o carro turbo, né, o problema dele é justamente a baixa a fase do turbo lag, antes da turbina entrar. Então, você botando um lobe center maior, você está gerando maior pressão aqui no cilindro, porque ainda mais tem menos overlap, como eu falei, e com isso você está até adiantando a entrada da turbina, porque quando o ar for expulso aqui, for expulso do cilindro, por exemplo, no momento da expulsão dos gases, vai ser expulso com maior violência e vai fazer a entrada da turbina ser adiantada. E de baixa, seu carro não vai ser fraco, podemos dizer assim, que o overlap, no caso, ele beneficia a alta, né? Então, você tirando o overlap, você vai estar trazendo tudo isso com o lobe center, né? Um está interligado ao outro, porque basicamente quanto mais você abrir, menos cruzamento você vai ter, mas depende da queima e tudo mais. Mas você vai estar trazendo para baixo e fazendo o carro acordar mais cedo, andar devagar, né? Uma velocidade civilizada melhor, né? E consequentemente você vai estar trazendo até economia para o carro, porque além de você ter um enchimento melhor do cilindro, você está desperdiçando menos ar fresco, menos combustível ainda, entendeu? Esse efeito eu senti na Christine depois que botei o comando. O carro fazia 8, né? Eu testei, tava com peso, mas fazia 8 por litro andando tranquilão. Depois eu fui ver essa média chegar a 10. Então, ou seja, aqui sem peso provavelmente estava fazendo 9. E com um comando que eu ganhei muito mais potência de trocar ticlê, trocar bomba, trocar um monte de coisa, eu fiz uma média maior. Por quê? Desperdicei menos ar com o comando esportivo. Lobe center alto, né? Outra coisa, como a gente falou aqui, no turbo não temos problemas em aspirar, né, ar. Não tem problema em trazer o ar para dentro do motor. O nosso problema maior é a expulsão dos gases, porque, como eu falei, ele que vai fazer a turbina girar, ter energia. Ali que tem uma contrapressão maior para expulsar os gases aqui, tem a contrapressão do coletor que está movendo a turbina. Então tem que vencer essa barreira aqui, tá? Então, outra coisa que tem que ver é o seguinte, tem que ser um comando que priorize o escapamento. Tem uma prioridade aqui, pode ser um lift maior, pode ser uma graduação até maior, eu prefiro até um lift, porque a dificuldade do tubo é justamente a parte de escape, não é a parte de admissão. Da admissão já tem a pressão aqui empurrando. E no lance das queimes aqui, geralmente a queime para o carro turbo, não, isso também depende do projeto, ela é mais pontuda. Que essa pontuda
geralmente beneficia o carro de baixa. E como o turbo, geralmente a prioridade dele, a gente tem que trabalhar mais a baixa, porque a alta turbina está empurrando e dali você pode fazer N coisas. Geralmente a Keimin é mais pontuda para ter uma entrada, né, de ar do cilindro, posso dizer, priorizando a baixa do carro, devido à pressão e tudo mais. Então, vou botar aqui Keimin, que é o nariz, né, pontudo.